Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você aqui nesta noite abençoada que o Senhor nos preparou para louvor da sua glória. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença, por ter também aceitado passar esse momento de reflexão através da palavra de Deus aqui comigo pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe, ou você que vai assistir a essa ministração da palavra através do meu canal no YouTube. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você neste momento para que a bênção de Deus ela seja estendida sobre tantas pessoas que no dia de hoje estão entristecidas, pessoas que despediram-se de entes queridos, de amigos, pessoas que estão ainda acometidas pela Covid-19, pessoas que estão internadas, outras nos CTIs, como chegou-me notícias de que na minha cidade natal, Teresópolis, os leitos de CTI já estão todos ocupados. Ainda inspira bastante cuidado a doença e precisamos nos precaver sem alarmar, sem desesperar, mas tomando os cuidados necessários. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela bênção de mais um dia que tu acrescentaste à nossa existência. E oramos pela vida daqueles, Deus, que neste dia estão vivendo o luto, se despedindo de entes queridos ou amigos que foram recolhidos para a eternidade. Que o consolo maravilhoso do teu Espírito esteja agora agindo no coração de cada pessoa, cada família, trazendo paz, trazendo o conforto que as palavras humanas não são suficientes para trazer, Senhor, para o coração de ninguém. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e abençoe. Abençoe a vida daqueles que estão internados, aqueles que estão sendo nos CTIs, seja pela Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade que lhes acometeram. Nós oramos para que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Oramos pelos encarcerados, oramos pelos que fazem trabalho missionário nos presídios, que haja uma grande colheita de alma dentre aqueles que estão reclusos por crimes cometidos, que sejam libertos pelo poder do Senhor das garras do diabo e livres, ainda que pagando pelos crimes que cometeram, impedidos por um tempo de liberdade na sociedade, mas livres para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos por tantos que estão desempregados, que foram afetados também por essa pandemia, perderam seus empregos, outros que tiveram os seus negócios próprios também falidos. Ó Deus, oramos diante dessa carestia que enfrentamos dos itens básicos da nossa alimentação, que o Senhor tenha misericórdia. Oramos pelo governo para que tenha sabedoria na condução do nosso país. Nesse período de eleição, dá-nos também, Senhor, sabedoria para escolhermos os nossos representantes nos órgãos públicos de tanto executivo quanto legislativo. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito manifeste graça agora ao nosso coração através dessa palavra que será ministrada, Pai, a nós. Eu te agradeço, Pai. Amém. Que o Senhor
nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra e peço que você abra a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Faremos leitura do versículo 1 ao versículo de número 10. Nos diz assim a palavra: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos conta a história desse homem aleijado, que estava à porta do templo chamada Formosa, e muitos anos ele já tinha essa vida de mendicância à porta do templo. E ele, todos os dias, certamente era colocado ali por alguém que pensava estar fazendo um grande ato de misericórdia e, na verdade, nunca foi resolvida a situação desse aleijado, até o dia em que Pedro e João, eles entrando na porta do templo, na entrada do templo, enxergam aquele homem. Nesse tempo, os judeus cristãos tinham permissão para participarem ainda das orações no templo. A grande perseguição ainda não tinha acontecido, então os cristãos, eles tinham a liberdade de frequentar o templo em Jerusalém, e por isso Pedro e João, eles vão participar dessa oração. E na tradição judaica, o nome, ele não se separa da pessoa que o possuía, e o próprio nome de Jesus é Salvador ungido. Em nome deste é que esse aleijado ele vai recuperar a sua força. A esmola era uma prática recomendável. Havia uma recomendação para que os judeus ajudassem, dessem esmola. E é claro que quando se fala de esmola, no contexto bíblico, a ideia é de algo que vai muito mais do que simplesmente dar uma moeda para uma pessoa, mas é dar-lhe alguma coisa que lhe satisfaça a necessidade. E a gente observa no versículo 4 uma expressão quando Pedro diz para aquele coxo: olha para nós. E provavelmente aquele homem estava de cabeça baixa há muito tempo. Como é comum as pessoas que ficam nas calçadas pedindo esmola, muitas vezes a cabeça baixa, e sequer ela tem
conhecimento de quem passa ali, ele joga uma moeda, ele joga uma cédula de baixo valor, porque a única coisa que ela pensa que pode receber como ajuda de alguém que está passando é uma esmola. E aquele homem estava certamente com a sua cabeça baixa há muito tempo, marginalizado, afastado da vida em sociedade, um homem sem dignidade. E talvez ele tenha pensado, esse não quer só dar esmola, mas ele também quer aparecer. Isso porque Pedro, em vez de dar a esmola, imediatamente Pedro diz para ele: olha para nós. E aquele coxo deve ter pensado isso. Ele quer ser notado por aquilo que vai me dar. Ele quer que eu o reconheça depois da esmola que ele me der como alguém que me deu uma grande ajuda. Certamente ele tem uma esmola significativa para me dar. Eu penso que nós agimos assim quando requeremos o que fazemos, quando queremos que aquilo que nós fazemos seja posto em destaque diante das pessoas para, uma vez divulgado e comentado, nos sintamos reconhecidos, valorizados por aquilo que fizemos. Ao contrário do que disse Jesus, que não deve saber a mão esquerda aquilo que faz a direita, quantas vezes nós caímos nessa armadilha de querermos ser vistos como alguém que está praticando uma boa obra para nós sermos admirados pelas pessoas. Não era ali o caso de Pedro e João, mas aquele homem, ele estava tão prejudicado na sua autoestima, um homem abandonado, jogado na sarjeta, marginalizado, que ele não conseguia mais imaginar alguém entrar ali e ter olhos para vê-lo como gente, como um homem, como alguém importante naquela sociedade, o que é uma situação bastante complicada, porque ele está ali à porta do templo, no lugar onde ele deveria ser muito mais do que ajudado com uma esmola, ser valorizado como pessoa. E ali Pedro olha para aquele homem e diz que não tem prata e não tem ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Foram essas as palavras dirigidas pelo apóstolo Pedro ao coxo. Eu me lembro de uma história de um grupo de pessoas que foram visitar o Vaticano, e ali aquele responsável por conduzir os visitantes para perto de um dos religiosos que conduzia aquele grupo e diz: veja bem como que nós estamos numa condição tão diferente da de Pedro. Porque Pedro, ele olhou para aquele coxo e disse: não tenho prata nem ouro. E observando aquela riqueza da Basílica de São Pedro em Roma, ele falou: aqui nós temos prata e temos ouro em abundância. E aquela pessoa, ouvindo aquele relato daquele homem que trabalhava ali cuidando daquele espaço do templo da Basílica de São Pedro, disse: realmente, prata e ouro nós temos. O que nós não temos é a palavra para dizer levanta e anda. O que significa que muitas igrejas hoje
e infelizmente perderam também a autoridade no nome de Jesus. Não se engane com templos cheios de pessoas vazias, vazias de Deus. Pessoas que entram para participar de um culto, mas na verdade o que querem é que seja um evento agradável, algo que os entretenha, sem que necessariamente saiam daquele ambiente com uma palavra de Deus, com uma direção do Espírito para a sua vida. Pessoas que continuam doentes, pessoas que continuam mendigando bênçãos, pessoas que continuam frustradas, pessoas que continuam prejudicadas na sua autoestima, pessoas amarguradas, angustiadas, pessoas decepcionadas, pessoas depressivas. Esse é o cenário que nós temos visto em muitas igrejas, onde a presença de Deus, ela não tem sido uma realidade na vida daqueles que se reúnem em torno de si mesmas, porque vão em busca de satisfações próprias e sempre saem cheias de si e vazias de Deus. E por isso uma sociedade cada vez menos capacitada pelo Espírito para perceber e ser um instrumento da ação de Deus nos milagres que o Espírito quer continuar operando no nosso meio e através de nós. E quando Pedro e João olham para aquele homem e ele resolve olhar para eles, a palavra que vem é para que ele se levante e ande. E o versículo 7 diz que ele se firma sobre seus próprios pés, sua força é renovada, ele se levanta. Esse levantar-se do coxo foi uma atitude que exigiu dele permanecer em pé. Imagine você, Pedro, estimulando aquele homem a se colocar em pé, com a mão estendida para ele, e aquele homem ali caído, não valorizando aquela ajuda preciosa que estava recebendo. Aquele homem valorizou a mão que se estendeu para levantá-lo. Quantas pessoas têm sido alvos também de ajuda, de interesse de outros que com compaixão, com amor, com atos de misericórdia, desejam ajudar, estendem a mão, mas se colocar em pé e manter-se em pé é a resposta que a pessoa que está recebendo a ajuda dá como valorização daquela ajuda, daquele socorro que está recebendo. E tem pessoas que parece que querem viver uma vida constante de socorro, de ajuda, de atos assistencialistas, gente para quem se estende a mão e enquanto você a segura pela mão, ela está de pé. Mas basta você experimentar para saber se a força foi recobrada para ela caminhar e ela cai. Pessoas que vivem a reboque, na inteira dependência do assistencialismo de outras pessoas que nunca conseguem resolver o seu problema. E muitas vezes nós temos culpa nisso, porque também
fazemos dessas atitudes assistencialistas um meio de a pessoa depender de nós, como se nós, naquela prática, fôssemos assim considerados como importantes na vida daquela pessoa. Importantes porque podemos fazer alguma coisa e aquela pessoa sempre dependente de nós vai nos dar também aquela ideia de ser útil. Enquanto que o que a gente precisa ter despertado no nosso entendimento é a quem realmente estender a mão e continuar apoiando até perceber naquela pessoa o seu interesse pela recuperação da sua própria dignidade, de fazer com as próprias mãos o seu trabalho, de ganhar o seu pão com o seu próprio trabalho. É verdade que nós estamos vivendo um tempo difícil em que muitas pessoas perderam seu emprego, outros perderam seus negócios, e devemos sim nos solidarizar com os necessitados, quem tem e pode fazer o bem, se não faz, a Bíblia diz que comete pecado. Mas o que não podemos é alimentar um espírito de miséria assistencialista na vida das pessoas que já se acostumaram àquela condição de sempre serem vistas como coitadas, como pobres e miseráveis. Me lembra aquelas pessoas que vão nos procurar, e eu já experimentei, já experienciei uma situação dessa, de uma pessoa vir para pedir oração, porque vai passar por uma perícia do INSS, e orar para que Deus tenha misericórdia e ela não seja cortada do benefício, que o médico não constate que ela recuperou a saúde para voltar ao trabalho. E até se a gente orar para que Deus a cure, é possível que ela diga: está repreendido. Eu não aceito essa oração. Por quê? Querem continuar vivendo do assistencialismo. Já se acostumaram com isso e não estão mais interessadas em produzir. E aí a gente vê um número tão grande de pessoas que perderam a sua dignidade e parecem não ter interesse também em recuperá-las. Aquele homem, ele se levantou, ele aproveitou, ele valorizou a mão que se estendeu para ele e ele se levantou. E a Bíblia diz que ele entrou no templo de forma diferente dos religiosos que ali se reuniam, porque ele transtornou o culto com a expressão de alegria pela libertação que nele foi operada. E essa é uma característica do novo convertido. Essa é uma característica de quem vive a graça de Deus. E quando falo de novo convertido, eu estou dizendo daquela pessoa que teve uma experiência com Deus forte e o coração foi aquecido pelo Espírito, e ela chega num ambiente onde encontra um monte de religiosos que já perderam a graça, perderam a alegria da salvação e estão ali só cumprindo rituais. Alguém contou uma história de um novo convertido que chegava com muito entusiasmo, com muita alegria para participar de um culto na sua igreja, e à porta do templo, um diácono velho, não um velho diácono, mas um diácono velho. E aquele rapaz muito alegre, cumprimentando, glorificando,
E aquele homem, obreiro antigo da igreja, olha para ele e diz: eu já fui assim, rapaz. E isso vai passar. Quando você chegar à metade da minha idade, você vai ver que essa euforia passa. E ele respondeu para aquele homem: se me acontecer o que aconteceu com o senhor, eu me converto novamente. Isso significa que a alegria da salvação deve ser algo permanente no nosso coração. A expectativa de novidade de vida, ela deve ser alvo da nossa busca todos os dias. Deve ser o que move o nosso coração na nossa relação com Deus e na relação que temos com as outras pessoas, transmitindo graça através das nossas palavras, sendo as nossas atitudes como de quem vive uma vida renovada pelo poder, pela graça do Espírito Santo. E aquele coxo, ele entrou naquele templo, transtornando a realidade daqueles religiosos que estavam ali completamente alheios ao mover de Deus, presos a regras, presos a práticas religiosas que não os ajudavam a entender o porquê da atitude daquele rapaz que tinha razão. Ele sabia, ele podia responder por si mesmo porque entrou no templo daquela maneira. Afinal de contas, ele, como aleijado, era proibido de participar da programação no templo, da reunião, do culto. E agora, uma vez restaurada a sua saúde, ele tem essa liberdade e ele sabe dar razão àquele momento, ele sabe valorizar tudo aquilo. E ele entra no templo saltando e dando glória a Deus. Nós precisamos nos inspirar novamente no mover do Espírito para transparecer essa graça, essa alegria de servir ao Senhor. E ele entra caminhando. A partir daquele momento, o povo soube que aquele homem não precisava mais de esmola para sobreviver. Muitas vezes não ocorrem curas em nosso meio porque as pessoas que podem ser alvos da cura por Jesus não querem deixar de ser alvos da ajuda das pessoas através de auxílios paternalistas, auxílios que não resolvem a sua situação, assistencialismo que não devolve a dignidade para as pessoas. Ele entra louvando a Deus. O que o homem queria era, a partir daquele momento, celebrar a sua dignidade devolvida, passando a fazer com as próprias mãos o que ele precisava para viver, ou seja, o trabalho, a produtividade, a capacidade de se sentir útil na sociedade. Em alguns de nós, Jesus já operou, para a glória do nome dele, algumas dessas maravilhosas bênçãos, que até assusta quem não esperava nada de nós, ou de Deus em nós. Eu me lembro de trabalhar num comércio e ainda não servia ao Senhor, e o gerente daquele supermercado olhou para mim e disse: você nunca será ninguém na vida. E durante algum tempo eu acreditei naquelas palavras que ele me disse. E realmente, o que me levou a tomar a decisão por Jesus foi esse reconhecimento de que eu não conseguia ser ninguém na vida. Eu não era ninguém.
não pelo que eu deixei de conquistar, de possuir, mas interiormente, como pessoa mesmo, eu não era ninguém. E foi isso que me levou a confessar Jesus como meu Senhor e Salvador e ser preenchido pela sua graça, ser transformado pelo seu poder e reconhecer o valor que eu tenho para Ele. Agora tem uma outra questão que eu quero falar para você e orar junto com você nessa noite, porque quem sabe na sua casa ou no seu trabalho, na convivência com você, tenha alguém a quem você esteja estendendo a mão para ajudar já há muito tempo. E essa pessoa, ela se apoia na sua mão e quando se coloca em pé e você pensa que ela vai andar, você pensa que ela vai reagir, ela cai de novo. E você novamente vai lá e repete os mesmos atos assistencialistas e essa pessoa já se tornou um peso para você. E você pede a Deus para renovar as suas forças, para você caminhar e conseguir reagir diante dessa situação, e Deus não vai renovar as suas forças porque você está fazendo diferente daquilo que Deus quer que você faça. Devolva para essa pessoa a responsabilidade que é dela de se colocar em pé, porque a sua parte, que é a de estender a mão para que ela se levante, já tem sido feita. Tome a decisão de entregar essa pessoa na mão de Deus e deixe de levar a reboque alguém que insiste em permanecer no chão. Sim, não tenha peso na consciência nem no coração. Sabe por quê? Porque a sua atitude, por mais que o motivo do seu coração seja o de ver essa pessoa restaurada, a sua atitude não está surtindo efeito na vida de alguém que não está sabendo valorizar a sua mão estendida para socorrê-la. Essa pessoa, ela está acostumada ao assistencialismo, como muitos outros coxos no tempo de Pedro e João também permaneceram com as esmolas que receberam. Eu creio que aquele coxo, depois que começou a andar, foi diferente. Ele começou a fazer com as próprias mãos o que era necessário para a sua sobrevivência. Pense agora aí em quem tem sido um peso para você e você tem orado a Deus pedindo para renovar as suas forças para você suportar. Pense se você está agindo na direção de Deus, porque a palavra de Deus diz, Jesus nos convida a tomarmos sobre nós o seu jugo, que é suave, o seu fardo que é leve, e se está pesado, não é de Deus. Tenha essa coragem. E quando você assume essa coragem de lançar sobre essa pessoa essa responsabilidade, você está ajudando, na verdade, essa pessoa a assumir a sua postura como homem, como mulher, como alguém que vai passar a valorizar a ajuda que você está dando, produzindo com as próprias mãos o que é necessário para sobreviver. Eu até hoje sou alvo de ajuda de pessoas que Deus, em algumas circunstâncias, levanta para dar socorro, para me abençoar, para me ajudar. Mas eu também sou um abençoador. Eu também sei o tempo e a pessoa diante de quem Deus me coloca para ser um canal de bênção. Você precisa ter esse discernimento
de ser um canal da bênção de Deus na vida daqueles que estão valorizando essa bênção de Deus, para que realmente se cumpra o propósito dessa pessoa se tornar digna, se levantar da condição miserável, de dependência e produzir. Então eu quero orar por você, para que você tenha essa coragem, essa ousadia de tomar uma decisão em relação àqueles que já estão há muito tempo na sua dependência, de tal maneira que, se você, amado do Senhor, salvo pela graça de Deus, for recolhido, como é que fica a situação dessa pessoa? Totalmente dependente de você. E você que tem sido alvo de ajuda, você a quem Deus tem socorrido em momentos difíceis, Deus nos socorre em situações adversas, mas as situações adversas, elas são são ocorrências na nossa caminhada e não uma realidade permanente na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, eu quero te pedir que, pelo poder do teu Espírito, essa palavra que foi colocada no nosso coração, ela venha nos despertar para a direção que o Senhor tem para nós. Quem sabe eu esteja falando hoje a muitas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, porque estão levando peso extra. Estão, além de se esforçando em estender a mão para levantar alguém de uma condição de dificuldade, estão carregando no ombro aqueles que já deveriam estar capacitados a se manterem firmes, em pé, caminhando. E essa pessoa tem muitas vezes reclamado que está cansada, que está sobrecarregada, pedindo que tu renoves as suas forças, e as forças não serão renovadas enquanto não houver uma atitude de abrir mão do assistencialismo, que não tem resolvido a situação de pessoas a quem ela tem ajudado sem valorização da sua boa vontade, da sua atitude em ajudar. Senhor Jesus, que tu traga ao coração dessa pessoa essa disposição para transferir a responsabilidade pela restauração da dignidade daquela pessoa que está caída para ela mesma, aproveitando a ajuda, a mão estendida, mas assumindo uma postura de alguém que quer permanecer de pé e viver uma nova vida. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a produzirmos, nos ajude a sermos gratos a Ti pelas oportunidades que temos de até termos recursos que outros não têm, e se temos, que possamos dispor dos recursos que temos para abençoar, mas para abençoar a quem o Senhor direcionar o nosso coração, que realmente vai valorizar e reconhecer como bênção, provisão de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu aproveito para agradecer a vida de tantos queridos irmãos e amigos que o Senhor, em tempos difíceis, levanta para nos abençoar, nos ajudar. Louvado seja o teu nome, seja sobre eles a tua prosperidade, a tua bênção. E que tenhamos também de nós, da nossa parte,
sempre algo para poder compartilhar, para poder oferecer, vindo do Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesta noite. Que essa palavra seja semeada no nosso coração para dar muito fruto, para louvor da Tua glória e para a restauração de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Não viva sobrecarregado. Em nome de Jesus. Seja fortalecido pelo poder, pela graça do Senhor. E, mais uma vez, transfira para quem realmente deve assumir determinadas responsabilidades, aquilo que não é a sua responsabilidade. E continue tendo discernimento de Deus para fazer aquilo que Ele colocar no seu coração. Tudo aquilo que lhe vier à mão, faça conforme as suas forças. Que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.